Os preços obtidos pelos produtores nos últimos anos variam conforme a produção, havendo grande oscilação, geralmente ocasionada por condições climáticas. Altas temperaturas, excessos de chuvas ou secas, granizo e geadas são preocupações constantes do produtor. O clima em Nova Friburgo é marcado por pluviosidade significativa ao longo de todo o ano. No verão, há os maiores registros de temperatura e precipitação, tendo dezembro, o mês mais chuvoso, uma média de 214 milímetros. Chuvas em grandes quantidades danificam as hortaliças e criam condições favoráveis para o aparecimento de doenças. Por outro lado, o frio e os ventos do inverno acabam prolongando o ciclo das culturas, além de prejudicar culturas sensíveis, prejudicando tanto a qualidade quanto o rendimento da produção, podendo diminuir drasticamente a rentabilidade do negócio. Para fazer frente a esses riscos, uma alternativa a ser considerada é o cultivo em ambiente protegido. Mas para decidir sobre a implantação de um sistema de cultivo protegido em sua propriedade, o produtor deve considerar tanto aspectos econômicos quanto técnicos, que farão toda a diferença nos resultados. Para auxiliar na decisão do produtor, estreamos a série Cultivo Protegido e em cada um dos 4 episódios traremos informações técnicas bastante relevantes que serão cruciais para uma colheita farta de resultados positivos na sua lavoura. Vamos ao primeiro capítulo. O Brasil possui mais de 30 mil hectares de cultivo protegido, nos quais são produzidas hortaliças, flores e viveiros de mudas. Quase metade dessa área, cerca de 11 mil hectares, está no estado de São Paulo. A produção de hortaliças em cultivo protegido no Brasil teve seu início na década de 1980. Cultivar em ambiente protegido é muito mais que oferecer cobertura às plantas. O primeiro aspecto a ser observado é a escolha da área e toda a estrutura a ser utilizada. A instalação é minuciosa. Me chamo Michael Schwenk, trabalho na Resende Agrícola e hoje estou aqui para falar um pouco para você sobre o cultivo protegido. E vou falar para você aqui a importância da boa escolha do material, da boa escolha do posicionamento do seu terreno, a questão do seu terreno, a inclinação, é um ponto também importantíssimo. Hoje estamos aqui numa propriedade onde já estamos com o segundo ano de cultivo do tomate na estufa. Temos aqui um sistema de irrigação por gotejamento e automação com um painel controlador com as válvulas solenoides. Esse é um ponto muito importante para você que pretende fazer o cultivo protegido. A nutrição bem feita e a irrigação bem feita, elas andam juntas. Aqui nós temos uma estufa com 4 metros de pé direito. Isso é muito importante para você que está pensando em fazer agora um cultivo protegido, se atente nesse detalhe. Quanto mais alto, mais você vai ter ventilação, menos temperatura, tá? E com essa queda na temperatura, uma melhor produtividade, que aqui dentro cria um bolsão de ar. Quanto mais baixo, mais próximo essa alta temperatura dos ponteiros e aí faz o abortamento das flores. Isso é um ponto muito importante. A boa escolha do material, como eu disse no início, em um material com resistência, uma empresa que te entregue uma estufa completa. Aqui a do Robson, ela tem os travamentos internos, que isso é muito importante em área que tem vento. Temos aqui a parte das bailarinas que a Resende vai estar proporcionando para você, eu que faço esse projeto. Isso é muito interessante. No tomate, em dias muito quentes, a gente pode fazer uma pequena irrigação, né, com esses microaspersores. No pimentão é fundamental, principalmente para a temperatura, ajuda a dar uma umidificada na folha. Na parte de oídio, ajuda no controle. E isso é muito bacana e são pontos muito interessantes que você tem que se atentar quando você vai para um cultivo protegido. Bem, aqui na estufa nós contamos também com essa tela LuxNet, que é uma tela que ela ajuda na quebra de temperatura. A gente não usa ela com frequência todos os dias, mas em dias quentes nós fazemos a utilização dela para quebrar a temperatura. Ela chega a diminuir aí até uns 8 a 10 graus dentro da estufa. Isso aí ajuda muito até no manuseio para quem está trabalhando aqui dentro e também para ajudar no desenvolvimento da planta. Aqui dentro a gente conta com o mouse,
que são esses plásticos colocados nos pés da planta, vai te ajudar na parte de controle de umidade, que você vai manter a umidade, não vai deixar a água evaporar, e você vai manter também o controle de ervas daninhas, porque aqui é solo. Então nós plantamos no solo, só vai ter questão de mato somente na rua. Você não vai ter que manusear nenhum tipo de ferramenta próximo ao pé, você não vai ter que aplicar nenhum tipo de herbicida. Isso aí já te facilita muito na mão de obra e na economia. Então é um ponto também muito importante utilizar o mulch dentro da estufa. Isso aí vai facilitar bem a sua vida. Na estufa também a gente tem diversos tipos de tela que podemos estar utilizando para fazer a proteção lateral. Essas telas, elas têm diversos diâmetros. Existe a anti-afídio, que é bem fechada. Ela vai impedir a entrada de praticamente todo tipo de inseto. Porém, ela também retém um pouco a ventilação. Devemos se atentar a isso. Se for um bloco muito grande e você tiver a anti-afídio, vai ter uma temperatura maior. Nós aqui utilizamos a tela de 1 milímetro. Aqui ao redor nós usamos a Clarence, que é uma tela de 1 milímetro muito boa. Ela permite a ventilação, também contém bem os insetos e não atrapalha, não deixa alterar tanto a temperatura aqui dentro. É um ponto muito importante a se observar, que contribui na temperatura dentro da estufa. A estufa, nós utilizamos o plástico de 150 micras, por ser um plástico mais resistente, aguentar os fortes ventos, e usamos o plástico transparente, porque isso principalmente para o cultivo de pimentão e tomate. Quanto mais luminosidade para esse tipo de planta, melhor. Então a gente não usa nem o leitoso, nem o azul, que são plásticos utilizados em outro tipo de cultura. O morango, que não tem problema com esse sombreamento, tá? E essa diminuição na luz. O plástico transparente hoje para o cultivo protegido tem sido mais utilizado e o mais indicado, por conta dessa facilidade na passagem de luz, que é importante para a planta. Esse projeto, por inteiro, nós da Resende, vamos estar passando para você tudo detalhado. Se você tem intenção de fazer, você pode estar entrando em contato e a gente vai estar passando para você tudo nos mínimos detalhes. O que você precisa desde o início até o final. Beleza? Agradeço.